Com a chegada do novo sistema de Radiance, o altar pode ser um grande aliado. Salve antenados, tudo belezinha? Por aqui tá tudo bem e hoje eu venho trazer para vocês um tutorial bem importante caso você esteja pensando em aperfeiçoar os seus guardiões NFT. A verdade é que nem todo mundo sabe da existência do altar, que é uma ferramenta justamente focada em queima de NFTs para transformar em recursos que você pode usar para aprimorar os seus guardiões. Tudo vai ficar mais simples na prática quando eu te mostrar isso. Então, já prepara o like, deixa ele aqui no vídeo, considera ser um inscrito no canal, porque aqui no Antena 42 a gente foca bastante nos detalhes do game. E já que a partir de agora você não vai perder mais nada, bora comigo para a tela do PC. Beleza, provavelmente vocês já devem estar familiarizados aqui com o site do Guild of Guardians. A gente vem aqui volta e meia falar das novidades e tudo mais. Porém, quando a gente acessa essa barra de ecossistema aqui, a gente tem várias outras funções, né, que nos auxiliam lá no jogo. O Marketplace para comprar e vender NFT, o altar, que a gente vai dar uma olhada, o Grooves Vault, que é onde a gente faz o sistema de staking do jogo, e o sistema de migração do GOG. Isso foi feito lá antes mesmo do lançamento do jogo, até já nem é tão relevante hoje. A primeira coisa que a gente faz aqui quando abre a página do altar é vincular a sua conta do passaporte, né? Devidamente logado, aqui a gente encontra duas opções, né? Na direita a gente tem a opção de fazer o sacrifício das orações, que geralmente a gente consegue esses itens nos eventos, né, quando lançam novos guardiões. Vocês podem ver, ó, que a gente encontra vários dos tickets que a gente já viu aí ao longo dos últimos meses, né? Então sempre que você participar de um evento que você vai comprar um ticket, você queima ele justamente nessa aba aqui. Como atualmente não tem nenhum evento rolando, né, eu não vou ter nenhum ticket aqui para complementar esse exemplo. Mas, cara, teoricamente, é só adicionar aqui, digamos que você tinha 10 tickets aqui da J-Day, você iria marcar os 10 aqui, dar um offer, e ia rolar um gacha ali para ver o que você ia ganhar, sem mistério. Na aba da esquerda a gente já tem uma parte mais elaborada relacionada a confeccionar itens que a gente usa dentro do jogo, como eu havia comentado. Antigamente a gente podia craftar vários full hearts, né, que era justamente o item que a gente usava para subir 100% do Radiance do Guardião. Porém agora esses itens foram descontinuados, então a gente só pode fazer atualmente os corações rachados, que são dedicados aos guardiões founders. Dando um exemplo dentro do jogo aqui para ficar mais simples que vocês entendam, ó. Sempre que eu me refiro a um founder, é justamente os guardiões que foram a primeira coleção do jogo, que são esses que tem esse título aqui em cima. Quando a gente vai aprimorar um desses guardiões, eles pedem aqui algumas réplicas, certo? Porém, se entende que essa primeira coleção é muito rara, ela tende a ficar cada vez mais rara com o passar do tempo do jogo. Então imagina que complicado tu ter que investir aqui $65 e descartar, queimar para sempre um guardião com essa raridade para fazer esse upgrade, né? Foi justamente pensando nisso que eles criaram aqui os corações rachados, que para os founders eles podem substituir essa réplica. E naturalmente, um coração rachado hoje ele tem um custo menor do que aquela réplica. Por exemplo, para que eu possa craftar aqui um coração rachado lendário, eu preciso alguns materiais de craft, né? Que nada mais é que guardiões, NFTs, e também o token GOG. Para que eu possa fazer esse aqui, eu tenho que sacrificar 3 guardiões raros, 2 guardiões épicos e 1 guardião lendário. Só que nessa situação aqui, eles não precisam ser founder, podem ser qualquer tipo de coleção de guardião. Então, vamos considerar aqui, se eu fosse fazer o upgrade da Calalia, a réplica dela, né, o NFT direto, seria $65. Para eu craftar, vamos ver quanto é que vai custar para eu craftar um coração rachado lendário. 3 guardiões raros, então seria 1,17 mais 1,19 mais 1,19. Depois a gente precisa de 2 épicos, 1,72 mais 1,81. Agora mais 2 épicos, 1,72 mais 1,81. E por fim, um lendário.
O lendário mais barato hoje está custando 8,73. Porém, a gente tem que acrescentar o custo também dos 50 GOGs, né? Mas, como o token hoje está seguindo uma linha de baixa aqui, né? Provavelmente o custo vai ser pouco significativo. 1,7 mais 1,7. Então, daqueles 65 dólares, se a gente for comprar o material, né? Em vez de comprar a réplica NFT mesmo do personagem, a gente sai de 65 e baixa aí para menos de 17 dólares. É interessante mencionar que os próprios corações lendários, né? Os corações rachados, eles podem ser vendidos pronto. Pode vir no marketplace e comprar. Mas geralmente, ó, o mais barato tá 22 dólares. Então, se você tiver a disposição de ir lá e fazer o craft desse item, acaba saindo mais barato do que você simplesmente vir aqui e comprar. Porém, olha que loucura, hein? Com a chegada desse sistema novo de Radiance, cara, no último dia foi vendido 22 unidades. A galera talvez nem se deu conta de fazer essa matemática, né? Simplesmente veio aqui e comprou. Mas sempre vale pontuar um detalhe importante aqui, galera. Esses corações rachados lendários têm supply máximo. Se eu não me engano, são 20 mil unidades. E se a gente for acompanhar aqui o serial number, ó, os mais recentes aqui estão no 9 mil. Então eu não tenho certeza se são 10 mil ou 20 mil. Aqui, ó, eu voltei lá em maio, cara, na postagem de lançamento e confirmando aqui pra vocês, são 20 mil. Então se aquele mint ainda tiver coerente, a gente tá na metade do mint, velho. Em algum momento aqui, esses corações aqui vão terminar. E aí, talvez, fique ainda mais raro conseguir Guardiões Founders num nível mais alto. Beleza, então vamos fazer esse coração rachado lendário aqui para que a gente faça esse tutorial completinho, né? Então, com a receita escolhida, eu vou clicar aqui em Offer. Os 50 tokens aqui ele já validou, né? Ele puxou direto lá da minha carteira. E agora eu vou selecionar quais guardiões eu quero sacrificar. Lembrando, quando eu digo sacrifício, você vai queimar esses NFTs. Depois que você fizer o processo, ele vai deixar de existir. Então, 3 guardiões raros. Vou marcar esse aqui, somou 1 aqui, 2 e 3. Beleza, já deu o Vzinho aqui de concluído. Agora vamos para os épicos. Vou marcar esse daqui e esse daqui. E agora um lendário, que no caso aqui vai ser esse nosso amiguinho aqui, o Ashwin. Pronto, selecionei todos os guardiões, validou aqui com 50 tokens, o botão de craft tá ligado, então vou clicar aqui. O bom é que a gente vai craftar, a gente já vai ver o número do mint, então a gente vai saber exatamente em que situação desse crafting a gente se encontra. Vou validar aqui na carteira, ele vai descontar então 50 GOGs, né? Vou aprovar, vou confirmar aqui e beleza, tá craftado aqui nosso coração lendário. E agora, dentro do jogo, quando eu venho aqui no cofre, né? Eu troco aqui, deixa eu lembrar, exatamente, venho para essa parte aqui e a gente tem aqui o nosso coração rachado já disponível para usar dentro do jogo. Vou passar ele. E detalhe, né? Realmente ele pegou o serial number de 9030, então a gente tá um pouco menos da metade do total de corações rachados que a gente pode craftar. E como esperado, então, eu já posso usar o guardião rachado como uma réplica para dar o E-Lightning. Agora, meus amigos, tem um detalhe muito importante aqui, cara, e talvez isso aqui seja um balde d'água, viu? Porque no upgrade de Radiance, cara, quando a gente clica aqui, ó, o coração rachado não aparece. Não sei se eles vão mudar isso mais pra frente, mas até então só tá funcionando, né, com o E-Lightning. No upgrade de Radiance tem que ser realmente uma réplica, mesmo sendo founder, o que me assusta um pouco, ou então você pode ir pagando apenas com as Radiant Souls. Tá aí, galera, eu espero que tenha ficado tudo explicadinho referente às dinâmicas do altar. Caso tenha ficado alguma dúvida, não esquece que você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou então vir nos visitar lá no grupo do WhatsApp, onde além do Guild of Guardians, a gente fala de vários outros projetos blockchain. O link tá aqui na descrição e o acesso é gratuito. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!